é o investidor se conhecer melhor, né? Então, muita gente, a gente já falou muito disso, do famoso suitability, que é o questionário que o cliente responde e tal. Eu acho que o questionário, ele é muito importante para também o investidor se olhar, se conhecer um pouco melhor de quais são as expectativas dele em relação àquele investimento, né? Porque tem muita gente que acha que tem vocação para estar na bolsa e depois no dia a dia, depois que compra, percebe que não tem essa vocação, né? Então, assim, acho que o cliente também, o investidor também tem que ter essa oportunidade de se conhecer melhor como investidor. Quer dizer, ele é uma pessoa que procura saber todos os dias quanto está rendendo o dinheiro dele, ou ele tem um pouco mais de tranquilidade em relação àquilo que ele faz, ou a tomada de decisão, se é só renda fixa, se é renda variável, dado que ele não vai precisar do recurso no curto prazo, né? Então, assim, acho que o primeiro ponto é o investidor ter esse conforto de se conhecer melhor como investidor, das necessidades dele, se ele vai precisar daquele recurso para pagar a conta ou não, né? Então, assim, tudo isso é uma motivação importante para, na hora de tomar a decisão aonde investir, que tipo de ativo, qual a classe de ativos ele deveria investir, ele precisa estar mais preparado para isso, né? E o processo de educação financeira, que é o segundo movimento super importante, e que já vem acontecendo, mas eu acho que a gente tem muito para fazer ainda nessa área, né? Então, assim, eu vejo muitos clientes ainda que me perguntam, e aí eles compram ativos de renda fixa mesmo, mas de muito longo prazo, né? Então, por exemplo, você compra uma NTNB, que é um ativo emitido pelo Tesouro Nacional, indexado à inflação, mas tem clientes que compram papel 2055, 30 anos, né? 32 anos, ou 2050. Esse tipo de ativo, ele tem a volatilidade de bolsa, para você ter uma ideia do tamanho do risco que está embutido nele, né? Mas o cliente não sabe. Então, assim, acho que tem que ter um processo de você ir melhorando também o seu portfólio e ir fazendo as coisas de uma forma mais gradual, mais gradativa, né? Não querer ir para a bolsa diretamente se você é um investidor que não está acostumado a ver muita oscilação na sua carteira, ou se você não quer ter prejuízos no seu retorno, né? Como a taxa de juros está muito alta, eu acho que já é um direcionador para o cliente menor, está na renda fixa, porque a renda fixa está rendendo 13,75 ou 13,5, é uma taxa muito elevada. Então, talvez você não precisa, neste momento, ir para o risco de bolsa. Quando as taxas de juros começarem a reduzir, aí sim, talvez faça mais sentido você diversificar um pouco o seu portfólio e começar a ir um pouquinho para a bolsa, né? Mas como o Brasil sempre teve um histórico de taxas de juros nominal e real muito elevadas, a gente ainda é um investidor muito focado na renda fixa, né? Então, assim, acho que o cliente tem que perguntar mais, tem que ter mais conforto naquilo que ele aplica, né? Eu vejo assim que a gente ainda tem uma interferência muito grande na hora de definir ou de sugerir a alocação de um portfólio do investidor, mas é importante o cliente conhecer também, né? Eu sempre faço muito esse trabalho no processo educativo. Olha, você sabe o que é esse ativo? Esse ativo é assim, rende isso, é um pré-fixado, é uma taxa fixa, não importa o que acontecer com o movimento da taxa básica de juros, com o CDI ou com o Selic, se cair, a sua taxa é a mesma, se subir, a sua taxa é a mesma, né? Porque é uma taxa pré-fixada. Quando você compra um ativo indexado à inflação, ele está vinculado ao IPCA. Então, assim, o que significa isso? Todo mês ele vai ter uma alteração na sua rentabilidade, porque depende da inflação do mês, mais a taxa de juros do cupom que foi a taxa comprada no momento da aquisição. Então, assim, acho que é super importante o cliente ter um pouco desse conhecimento, desse conforto antes de fazer os seus investimentos. Então, acho que o processo de educação financeira, ele ainda, na minha opinião, ele é muito incipiente, ele está no início e a gente precisa aprofundar, precisa colaborar cada vez mais. Acho que os bancos têm um papel importante, a própria Ambima tem um papel importante nesse processo, a B3, acho que todo mundo, né? Todos os agentes envolvidos no mercado financeiro têm o seu papel, a sua importância e a sua relevância
nessa contribuição da educação financeira, tá? Eu acho que é super importante.